a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: irmãos, a igreja estava quebrada. Vamos imaginar você quebrado. O primeiro passo é a palavra de Deus. Tudo começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus é importantíssima para a sua vida. É na palavra de Deus que você vai encontrar força para caminhar, para prosseguir, para se sustentar e para levantar, para continuar caminhando. É muito importante. E olha, pastor, eu estou assim, meio quebrado, ou eu estou totalmente quebrado. Sabe, irmãos, o bom do homem não são apenas os seus acertos, mas sim as pessoas entenderem os seus erros e se posicionar para corrigir os seus erros. O grande homem não é aquele que nunca cai, mas é aquele que quando cai se levanta. E nós temos um Deus tão misericordioso, que Ele, diferente de outras pessoas, que segundo os seus próprios critérios nos julgam, Deus simplesmente nos ama, mostra a tua palavra e sempre dá direção e oportunidade para que nós possamos retornar, voltar a Ele, voltar ao primeiro amor, reconstruir, se posicionar naquilo que nós estamos quebrados. E tudo passa pela palavra de Deus, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te. Sabe, irmãos, a palavra de Deus veio para Jeremias com uma ordem, com uma direção, com um ensinamento, com um caminho. É importante que eu entenda que para eu ser abençoado, para eu ter mudança de vida, eu preciso olhar para a palavra de Deus e buscar nela qual é a direção para a minha vida, o que Deus quer comigo, o que Deus espera de mim, o que Deus está vendo em mim, o que Deus quer fazer, o que Deus está falando, qual é a ordem de Deus. A primeira coisa, a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias e a palavra disse primeiro assim: levanta-te. É o primeiro passo. Levanta-te, depois desce. Parece até estranho, né? Levanta e desce. Mas levanta-te e desce à casa do oleiro. Você vai à casa do oleiro e lá te farei ouvir a minha palavra. Deus não pegou Jeremias pelo colarinho e falou assim: Jeremias, vem cá, eu vou te colocar na casa do oleiro e você vai na marra. Deus falou: levanta e vai à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Jeremias se levantou e foi, ou seja, obedeceu a Deus. De que adianta você ouvir a palavra de Deus e não obedecer? Irmãos, tem gente que fica assim: Deus podia falar comigo. Deus fala o tempo todo. O problema não é a falta de Deus falar. O problema não é Deus não falar. O problema é a gente querer obedecer. O problema é obedecermos. Nós queremos que Deus fale, mas as coisas que nós queremos ouvir. Por isso muitas pessoas deixam a Bíblia de lado e procuram uns profetas por aí, porque eles sabem que estes profetas vão falar apenas aquilo que ele quer ouvir e que vai massagear o teu ego e a tua alma, e ele fica todo feliz, às vezes chora: Deus falou comigo, sem nem se preocupar com a Bíblia Sagrada. Mas Deus fala, e nós estamos obedecendo? Jeremias obedeceu. Ele desceu à casa do oleiro e Deus falou: lá eu vou falar com você. O versículo 3: e desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre rodas. A casa do oleiro, fazendo a obra sobre rodas. Não sei se você viu de forma antiga o artesanato feito, né, sobre roda, amassar o barro, preparar o vaso. Talvez você vai se lembrar melhor, porque eu acredito que quase todo mundo aqui, uma vez na vida, já viu um filme chamado Ghost, o outro lado da vida. E lá tem uma mulher que trabalha com esse sistema. O vaso vai trabalhando, ele vai ter uma roda, vai girando, e com a mão ela vai formando e dando forma ao barro, ao vaso. E Deus falou para ele: desce lá na casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. E ele desceu.
Quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando, ele estava fazendo o vaso. Nessa nossa passagem, o oleiro aqui simboliza o próprio Deus, porque lá embaixo ele fala, assim como o oleiro, eu não posso fazer, porque vocês são como barro em minhas mãos, vocês são barros na mão do oleiro, então eu posso consertar. Ele fala no final, então o oleiro é Deus. Quando ele desceu à casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Você pode estar quebrado, você pode estar angustiado, você pode estar desanimado, mas você precisa descer à casa do oleiro. E eu quero dizer para você que o oleiro já está trabalhando. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. E ele chegou, e o oleiro estava trabalhando, no caso aqui o oleiro mesmo, e ele ficou observando o versículo de número 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O oleiro estava fazendo, ele ficou observando, fazendo o vaso, e nesse trabalho o vaso quebrou. Então o oleiro resolveu refazer o vaso. E como que refaz? Certamente ele pegou todo aquele barro novamente, amassou, preparou tudo de novo para colocar nos moldes, para colocar na roda, para girar e fazer o vaso. Ele quebrou, não tem problema, o oleiro foi lá e refez e fez um vaso novo. E ele ficou percebendo, olhando aquilo, e a nossa passagem termina Deus dizendo, não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel, ou seja, moldar você, ou seja, construir você, e se você está quebrado, eu não posso amassar de novo e refazer você, você só precisa estar disposto a se humilhar e descer na casa do oleiro. O problema, irmãos, muito sério na nossa vida, na vida da igreja, eu falo sempre nossa, e eu me incluo, porque nós somos a igreja, então eu falo nossa, é que nós temos às vezes umas posições erradas. Lembra da história que o moço de Eliseu estava derrubando a árvore, e de repente o machado, que agora é obsoleto, mas naquela época era uma ferramenta de ponta, era alta tecnologia, derrubar com machado era coisa, mas ele estava lá dando a machadada, e de repente o ferro, o machado, escapou do cabo e caiu na água. Ele olhou e falou assim, meu Deus, o meu machado quebrou, o machado caiu na água, o que eu vou fazer agora? Ele simplesmente parou o serviço e foi preocupado atrás do seu senhor para contar e relatar a situação. Para quê? Para que pudesse resolver, para que pudesse consertar, para que pudesse arrumar outro machado, para que pudessem procurar o ferro e colocar de volta no cabo. Essa é a posição correta. O problema nosso é que nós estamos na obra com o machado, e nós estamos aí trabalhando, e machadada, e de repente o machado de algumas pessoas, o ferro saiu, escapou e caiu na água. Ao invés da pessoa parar para poder se acertar, para poder corrigir, para poder arrumar, para poder pegar outro machado, ou ir procurar o ferro para colocar novamente no cabo, ela fica dando porretada nas árvores e só faz barulho, porque o cabo não vai fazer nenhum efeito naquilo que é o propósito do machado. Tem muita gente aí só com o cabo na mão, fazendo muito barulho, sem a ferramenta, sem se posicionar. Tem muito crente por aí fazendo muito barulho, mas sem comunhão, sem a unção de Deus, sem o poder de Deus, sem envolvimento com Deus. E a pessoa vai levando de uma certa forma que ela começa a viver de migalhas espirituais. Ela começa a comer das migalhas que caem debaixo da mesa, mas Deus não te chamou para comer das migalhas que caem da mesa, mas Ele chamou para sentar à mesa com Ele. Então nós não podemos aceitar viver abaixo daquilo que Deus nos chamou para viver. Mas o maior problema é a gente não entender
Quem que é o oleiro nesse caso? Eu vou perguntar de novo. Olha a minha voz como está aí, eu estou falando. Sua voz está boa e você me responde desse jeito. Você está de brincadeira comigo. Eu vou fazer que nem o Thales Roberto, eu vou embora. O Thales Roberto no show que nós fomos, ele foi embora, saiu, acabou o show, foi para casa. Quem que é o oleiro? Deus. Olha que bênção. Quem que é o oleiro? Deus. E quem que é o vaso? O vaso é feito de quê? Então quem que é o barro? Nós somos vaso na mão do oleiro, mas se o vaso quebrar, ele transforma novamente, porque nós somos barro. Tá, irmãos, eu sou barro, você é barro, diga eu sou barro. Não estou falando de sobrenome, quem chama aí José de Barros, essa coisa. Você é barro. E tem muita gente achando que é ouro. Tem muita gente achando que é prata. Mas você é barro, eu sou barro. Nós somos barro na mão do oleiro. Agora, é muito importante a gente entender uma coisa, preste atenção. O vaso que o oleiro estava fazendo quebrou. E aí, diz a Bíblia, como o vaso quebrou, ele tornou a fazer outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer, aos olhos do barro, não, aos olhos do oleiro. Tem gente que acha que é oleiro, ele quer construir sua própria vida, mas você é barro, simplesmente barro nas mãos do oleiro, tá? Agora, obrigado irmã, o barro, ele não tem valor. Você já viu alguém brigar? Olha, no Jornal Nacional chegou lá sabe aquelas manchetes, plantão do Jornal Nacional. Uma grande guerra nas Ilhas Malvinas, estavam disputando barro, e um lado ficou com mais barro, e a briga foi muito grande, houve morte por causa do barro, guerra por causa do barro. Barro não tem valor, ninguém briga por causa de barro. Barro tem em todo lugar, quando chove, gruda no sapato, sabe aquele barro vermelho, chamado lá na roça de massapé, aquilo gruda, o carro passa, não consegue subir, cai para um lado, você joga o pneu, escorrega para o outro. Barro só dá trabalho, barro é barro, não serve para nada, porque é barro. Você viaja um pouquinho, seu carro enche de barro, você chega em casa, o que você faz? Opa, graças a Deus, vou juntar e guardar o barro. Não, você lava e manda o barro água abaixo, porque é barro, e barro não vale nada. Outra coisa importante, o barro não tem vontade própria. Por um acaso, pastor, mas o vaso é um barro diferente, a argila, tá, seja o barro que for, você já viu por um acaso, em algum momento, um barro revoltado? Cansei dessa vida, eu vou juntar aqui, vou me mexer, eu vou virar uma panela, eu vou virar um vaso, eu vou virar um jarro. Você viu o barro decidir alguma coisa? Barro, ele não decide nada, ele não tem vontade própria, ele não é valioso. Apenas, pastor, então eu sou barro, eu não tenho valor nenhum. Mas tem umas músicas que falam que eu tenho muito valor. O barro só tem valor quando ele é colocado na mão do artista, e o artista cria um vaso, e aí o vaso tem valor. O valor é agregado pelo oleiro, o valor é agregado pelo artista. Deus é o oleiro, nós temos valor quando nós estamos nas mãos de Deus, e aí Ele faz de nós um vaso. E quando Deus faz, Ele faz vaso para honra, para honrar o nome dEle, para honrar a casa dEle. Deus fez você para ser vaso de honra na casa do Senhor, e nós precisamos trabalhar para isso. Mas às vezes nós temos algumas dificuldades e alguns problemas. É nessa hora que nós precisamos saber que somos barro, mas nós estamos nas mãos do oleiro. Você não é um barro de barranco, você é um barro, mas nas mãos do oleiro. Se você tem alguma rachadura, porque irmãos, às vezes nós temos rachaduras. Vamos supor um vaso de água, ele tem uma rachadura, você enche de água, olha aqui para mim, e a água começa a vazar. Aí coloca mais água e ela vaza, porque o vaso tem uma rachadura.
Tem gente que vem na igreja domingo, volta todo animado, mas não dá nem terça, ele já está desanimado. Quem sabe, algum domingo desses, você saiu da igreja, eita glória, aleluia, eu vou para a célula, agora vou pegar firme, vou falar com o líder, mas não chegou nem terça, você já estava desanimado e nem foi na célula. Algumas pessoas, elas tentam melhorar, elas oram, mas daqui a pouco se sente cheio, mas daqui a pouco ela se sente vazia novamente, porque o vaso está com rachadura. Ela enche de água do Espírito, mas a água vai vazando, porque o vaso está rachado. Essa rachadura pode ser tantas coisas, às vezes um pecado, às vezes uma decepção na vida, às vezes algo que não saiu do jeito que a gente quis, às vezes estamos chateados com algumas coisas, porque quando nós ficamos chateados, principalmente com alguém, nós temos rachadura, mas nós achamos que a culpa é dos outros. Se você está chateado, com dificuldade de liberar perdão, você está com rachadura. Ah, pastor, mas a pessoa provocou, não sabe o que a pessoa fez. Independente do que ela fez, se você tem mágoa no coração, você é um vaso rachado, enche de água, mas ela se esvai. Você enche, mas ela vaza. Então você precisa resolver esse caso. E como é que resolve uma rachadura de um vaso? Tem que se colocar nas mãos do oleiro. Às vezes o oleiro vai pegar o vaso e vai amassar, e aí é onde as pessoas têm problema. Ele vai amassar, e tem pessoas que têm dificuldade quando Deus começa a amassar, para moldar, para transformar, para mudar, para fazer. Aí as pessoas começam a ter problemas. Mas eu preciso ter essa confiança e passar por esse processo de transformação, para que haja mudança na minha vida. E esse processo às vezes dói, espiritualmente falando. Uma das coisas mais difíceis que tem é descer, mas às vezes nós precisamos descer na olaria de Deus, como diz aquele corinho, a igreja tem que descer na olaria de Deus. E tem pessoas que estão prontas para subir, mas descer ele não tem condição. Aí o vaso racha e ele quer continuar subindo, mas não pode, porque tem que descer para consertar. E se precisar, Deus amassa, ele desfaz tudo e faz de novo um vaso novo nas mãos dele. Mas não deixe de olhar para Deus e deixar Deus restaurar a tua vida, em nome de Jesus.